Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de Biologia comigo, o professor Gabriel. Na nossa aula de hoje, nós vamos conversar sobre os níveis tróficos e compreender um pouco mais sobre essa história de cadeia alimentar, que vamos discutir na próxima aula. Mas desde já, fica ligado porque todas as dicas que eu vou dar aqui agora vão servir para que tu entenda o que é uma cadeia, o que é uma teia alimentar, a partir dos níveis tróficos dos seres vivos. Nós começamos essa aula de hoje definindo o que é de fato um nível trófico. O nível trófico nada mais é que a representação hierárquica da alimentação de seres vivos em uma dada cadeia para, de fato, efetivar o ciclo de matéria e o fluxo de energia. Então, cada posição que um ser vivo adota para si em uma cadeia alimentar, em caráter de nível trófico, servirá para efetivar tudo aquilo que a gente já vinha discutindo sobre a matéria e a energia dentro do meio ambiente, sacou? Então, quando um organismo assume o papel de produtor em uma cadeia alimentar, ele vai estar contribuindo para o ciclo de matéria e para o fluxo de energia. Se ele assumir um papel de consumidor, do mesmo modo. Se assumir um papel de decompositor, também. Mas o que são esses papéis? O que é de fato um produtor? O que é um consumidor? E o que é um decompositor? A gente começa a nossa aula de hoje falando que é um produtor. Produtor, o nome já é um pouco sugestivo, né? Os produtores são autótrofos, organismos capazes de sintetizar seu próprio carboidrato energético. Ou melhor dizendo, como vamos chamar nessa aula de hoje? O seu próprio composto orgânico energético, tá bom? Então, sempre que eu falar em substância orgânica, sempre que eu falar em composto orgânico energético, sempre que eu falar em carboidrato energético, eu estou falando da mesma coisa, beleza? Então, os produtores, eles são organismos autótrofos. Eles conseguem sintetizar o carboidrato energético que fará uso. Eu acho até importante enfatizar nessa aula que muitas vezes nós costumamos definir os autótrofos como sendo os organismos que conseguem sintetizar seu próprio alimento. Eu prefiro definir como os organismos que conseguem sintetizar seu carboidrato energético, um composto orgânico que lhe concederá a possibilidade de produzir ATP, adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina, a moeda energética da célula, certo? Então, através do uso dessa molécula, do ATP, nós conseguimos subsidiar um metabolismo celular. Então, o que nosso organismo faz? Ele coleta a glicose, ele coleta um carboidrato energético, metaboliza esse carboidrato energético, produzindo várias moléculas de ATP. Emprega essas moléculas de ATP em reações metabólicas e consegue subsidiar o aporte, dar o aporte energético que a célula necessita. E tudo isso vem de quem? Dos produtores. E ao longo da cadeia, essa energia é muito importante. E por isso, nós vamos conversar sobre os organismos fotossintetizantes e os organismos quimiosintetizantes. Os fotossintetizantes têm esse nome por quê? Porque foto significa luz e síntese significa fazer, criar, produzir. Produzir o que, Gabriel? O carboidrato energético, a substância orgânica que subsidiará energeticamente os organismos que virão posteriormente ao longo da cadeia alimentar. Quando eu digo que o organismo é fotossintetizante, significa dizer que ao realizar a síntese desse carboidrato energético, o organismo necessitará da luz do sol para conceder a ele a energia necessária para efetivar a reação química. Por exemplo, eu vou mostrar aqui a vocês a equação global da fotossíntese e evidenciar que são 6 moléculas de CO2
dióxido de carbono, mais conhecido como gás carbônico, que reagem com 6 moléculas de H2O, a água, e mediante a presença de luz, convertem-se em C6H12O6. Acredito que tu deve lembrar das aulinhas de bioquímica e sabe que isso aqui é o que? Glicose, isso mesmo. E também outro produto que, bom, estará em 6 moléculas de O2, gás oxigênio. Essa equação só é possível por causa da luz. Mas como a luz permitirá que um organismo consiga sintetizar seu carboidrato energético? Tu vai lembrar aí da química que tu aprendeu há algum tempo atrás, que falava sobre as reações químicas, que podem ser endotérmicas e exotérmicas. Tu lembra disso? Eu acredito que você deve lembrar também que existem reações que são endergônicas e exergônicas. As reações endergônicas necessitam captar energia para acontecer. As reações exergônicas liberam energia para acontecer. E a fotossíntese é uma reação não espontânea. Ela precisa de algo para subsidiar a reação que irá derivar em produtos. Logo, a fotossíntese é uma reação endergônica. Ela precisa captar energia para acontecer. E de onde ela vai captar essa energia? Da luz. Então a luz do sol, ao chegar aqui, vai subsidiar a reação de fotossíntese realizada pelos organismos fotossintetizantes. Claro que não basta apenas a luz. Eu preciso também de um pigmento fotossintético. Na maioria das vezes uma clorofila, mas também pode ser que a planta apresente um pigmento fotossintético auxiliar, ou ainda seja uma alga, né, realizando a fotossíntese, uma cianobactéria realizando a fotossíntese, enfim. Esse organismo que está de fato realizando essa reação necessita da luz para subsidiar a reação de fotossíntese, para promover a reação entre dióxido de carbono e água para gerar glicose e oxigênio. É importante salientar que algumas questões do Enem, dos vestibulares, costumam mencionar carbono inorgânico e carbono orgânico, sacou? Substância inorgânica, substância orgânica. Por quê? Porque a própria condição de autótrofo concede ao organismo a possibilidade de converter substâncias inorgânicas em uma substância orgânica que lhe permitirá a obtenção de ATP, ou seja, a produção da moeda energética da célula. E com isso vai conseguir realizar o seu metabolismo, sacou? Então, através dessa glicose eu posso fragmentar a energia obtida através da luz do sol em várias frações que nós chamamos de ATP. Essas moléculas vão dar o aporte energético necessário para aquele organismo. Mas nem só de fotossíntese viverá o produtor. Afinal de contas, os quimiosintetizantes dependem de reações químicas. Enquanto os fotossintetizantes dependem da luz, fotoluz, os quimiosintetizantes dependem das reações químicas. Bom, professor, dá exemplo aí de quimiosintetizante, porque eu já ouvi falar em quimiosintetizante, mas eu não sei muito bem como é que funciona e eu não sei nem qual é o organismo que realiza a quimiossíntese. Bom, as ferrobactérias e as nitrobactérias vão realizar a quimiossíntese. De que modo? Vamos lá, eu construí um esqueminha aqui para você sacar como é que se dá de fato a quimiossíntese. Perceba que eu tenho substâncias inorgânicas que vão reagir se tornando subprodutos. Essas substâncias, ao reagirem, vão liberar energia. Essa energia poderá ser captada pelo organismo, que vai também reunir gás carbônico e água para sintetizar suas substâncias orgânicas. Professor, é semelhante aqui à fotossíntese, né? Porque eu tenho dióxido de carbono, água reagindo para formar
uma substância orgânica que será de fundamental importância para dar energia ao organismo. Exatamente. Então aqui ó, eu tenho dióxido de carbono e água reagindo para transformar-se em substâncias orgânicas. Mas para isso eu precisei de energia. Do mesmo jeito que aqui eu precisei da luz, aqui eu preciso de uma energia. E de onde vem essa energia, Gabriel? Essa energia vem de uma reação química que acontece anteriormente. Uma reação onde substâncias inorgânicas dão origem a subprodutos. Essa reação geralmente é uma oxidação. Exemplo, imagina o seguinte. Tu pode ter um preguinho na parede de casa. Aquele preguinho começou a enferrujar, porque é um prego de ferro, sacou? Então aquele preguinho de ferro começou a enferrujar, está acontecendo uma reação de oxidação. A reação de oxidação é espontânea. Se ela é espontânea, ela libera energia. Ela é uma reação o quê? Exergônica. Se ela está liberando energia, bom, por que minha bactéria quimiosintetizante, por que a ferrobactéria, a nitrobactéria não pode captar essa energia para sintetizar seu carboidrato energético, para sintetizar substâncias orgânicas? Sacou? Então, os produtores podem ser fotossintetizantes e quimiosintetizantes. Como exemplos de fotossintetizantes, nós citamos as plantas, as algas e as cianobactérias. Como exemplos de quimiosintetizantes, nós temos as ferrobactérias e as nitrobactérias. Agora que nós já compreendemos o papel dos produtores dentro de uma cadeia alimentar e como é que eles vão produzir a energia que será passada através do fluxo de energia, vamos compreender qual é o papel do consumidor dentro de uma cadeia alimentar. Bom, a princípio eu quero bater aí no martelinho de que os consumidores não necessariamente são obrigatórios em uma cadeia alimentar. Por exemplo, existem cadeias que apenas existem produtores e decompositores. Quando eu falar dos decompositores, eu explico isso melhor. Mas saiba que a presença do consumidor dentro de uma cadeia alimentar não é obrigatória. Então, as cadeias alimentares dependem principalmente de produtores e decompositores. Mas os consumidores meio que são opcionais, beleza? Não são obrigatórios dentro de uma cadeia. Mas, se existirem, eles poderão ser classificados como consumidores primários, secundários, terciários e quaternários. Professor, muita gente tem a dúvida. Professor, dá para continuar? Dá, mas a quantidade de energia é irrisória. E a gente vai depender do contexto que está sendo aplicado para explicar a cadeia. Então não adianta criar contextos onde a gente passa disso aqui, porque a parcela de energia, como eu disse, é irrisória. Até porque grande parte da energia que nós obtemos através da alimentação é liberada na forma de calor, certo? Por isso, ó, só pingando, beleza? Então, a gente tem essa liberação de calor que é normal das nossas atividades. O nosso corpo não consegue empregar toda a energia que obtém na forma de ação, na forma de trabalho, na forma de atividade. Nós não somos uma máquina perfeita em caráter de utilização de energia. Nenhuma máquina é por isso que a câmera que está me filmando com certeza está esquentando nesse momento, porque grande parte da energia que ela captou, né, durante a sua carga provavelmente está se esvaindo na forma de calor, beleza? Ela não está conseguindo empregar toda a energia adquirida na forma de trabalho. Grande parte é dissipada. Então a gente aprende isso na termodinâmica, beleza? Mas vamos voltar aqui para a biologia, né? Bom, os consumidores são classificados como primários, secundários, terciários e quaternários. Os primários são aqueles que se alimentam diretamente do organismo que é produtor, seja ele fotossintetizante ou quimiosintetizante. Então, se o consumidor está se alimentando diretamente daquele que produz a energia, que produz o carboidrato energético, ele é considerado consumidor primário. Se o consumidor estiver comendo, né, estiver se alimentando de um organismo que já é um consumidor primário, então ele passa a ser considerado consumidor secundário. E assim sucessivamente. Ou seja, o consumidor primário se alimenta do produtor. O consumidor secundário se alimenta do primário.
o terciário se alimenta do secundário, o quaternário se alimenta do terciário. Antes de seguirmos para a explicação dos decompositores, eu quero enfatizar aqui a existência de alguns termos que posteriormente serão cobrados a vocês em algumas questões de Enem, de vestibulares, e você tem que estar bem seguro do que eles significam, para que você garanta aí um bom resultado, beleza? Esses termos estão listados aqui. São termos que você já ouviu falar, mas que talvez não lembre muito bem o que significam. Eles se referem à forma de alimentação dos consumidores. E eu começo citando o herbívoro, ou os animais herbívoros, os consumidores herbívoros. Eles são os consumidores primários, se alimentam de vegetais. Então, sempre que um indivíduo se alimenta de vegetais, nós chamamos ele de herbívoros. Se eles consomem exclusivamente carne, eles são carnívoros. Se eles consomem tanto vegetais quanto carnes, eles podem ser considerados onívoros. Alguns autores chamam de omnívoros, tá? Que significa tudo. Então, aqueles que comem de tudo são conhecidos como onívoros. A nossa espécie é uma espécie onívora, beleza? Além disso, existem os organismos que são considerados insetívoros. Os consumidores insetívoros consomem apenas insetos, beleza? Os granívoros, apenas grãos. Os frugívoros, apenas frutas. E os detritívoros consomem matéria orgânica. Matéria geralmente em decomposição, matéria ali morta, beleza? Então, não confunda detritívoro com decompositor. Mesmo que ele esteja ali consumindo algo que esteja em processo de decomposição, ou seja, uma matéria orgânica morta, mas o detritívoro ele obtém para si. O decompositor deposita grande parte da matéria, aliás, a maior parte da matéria diretamente no solo, para garantir aí a existência de novos produtores, beleza? E quanto aos decompositores, eu posso defini-los como organismos que obtêm seus nutrientes a partir da matéria morta e fornece para o meio as substâncias que serão reaproveitadas ou reutilizadas pelos produtores, beleza? E esses decompositores podem ser bactérias ou fungos. As bactérias, só para dar um toquezinho a vocês, as bactérias, por exemplo, que decompõem nós, seres humanos, quando nós falecemos, são bactérias que já existem em nosso corpo. Mas o pessoal tem a mania de achar que assim, bactérias decompositoras são bactérias que estão no solo. E essas bactérias que estão no solo vão consumir a gente quando o organismo humano não mais estiver em atividade, né? Quando ocorrer o óbito, as bactérias vão se reunir e vão começar a consumir. Mas na verdade você tem toda uma microbiota, ou seja, um conjunto de micro-organismos que habitam em você, desde a sua pele até o seu interior. E quando chegar a hora, esses organismos vão começar a te consumir, porque tu não está mais dando suporte a eles, visto que tu não está mais na renovação tecidual, beleza? E uma outra questão muito importante também é que esses decompositores vão subsidiar a existência também dos produtores. Então, imagina, o decompositor começa a degradar a matéria, começa a nutrir o solo, o produtor faz uso desses nutrientes para crescer e gerar folhas, frutos, enfim. As folhas caem no solo, onde os decompositores poderão atuar, decompondo aquelas folhas, nutrindo novamente o solo e dando o suporte aos produtores. Então sacou que basta produtor e decompositor para uma cadeia alimentar existir? Pois é. Então os consumidores entram inseridos, tá? Eles existem, são importantes, são de fundamental importância para o desenvolvimento de toda uma cadeia e das teias alimentares, mas eles não são obrigatórios para que exista de fato uma cadeia. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido do nosso conteúdo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. É um resumão legal para você que está tentando entender os níveis tróficos, beleza? Então, já sabe qual é o procedimento, né? Se tu é novo por aqui, se inscreve no canal. Se já é veterano, lembra de ativar o teu sininho para que tu receba novas
aulas, né? Novas notificações das aulas que eu estou postando aqui no YouTube. Além disso, bom, tu já sabe, deixa teu like, compartilhe os vídeos com os amigos que estão estudando biologia e, bom, não esquece de me seguir nas redes sociais, beleza? E garantir aí as dicas que eu estou postando lá de segunda a sexta para que você arrase no Enem e nos vestibulares, beleza? Então fiquem com Deus, um cheiro e até mais. Tchau, tchau.